Ok, turma, tudo bem? Então, estamos aqui de volta, né? Depois daquela aula onde a gente chamou a atenção de vocês a alguns pontos importantes sobre o transistor, a gente volta a falar sobre o transistor. Aí eu fiz um recorte, né, de uma imagem que está lá no material que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu gostaria que vocês observassem, né, que se a gente for olhar os transistores bipolares, tanto o NPN quanto o PNP, num contexto prático, a gente pode criar um circuito equivalente utilizando os nossos diodos. Então, se você observar aqui, ó, a junção, né, aqui no transistor NPN, então essa primeira junção aqui, base-coletor, ela pode ser um diodo, onde a parte N é o coletor e a parte P é a base. Então, o anodo do diodo é a base e o catodo, né, do diodo é o coletor. Se a gente for pegar uma outra parte, né, a P e N, que é a outra parte do transistor, a mesma coisa. A parte da base, né, que é a parte P, é o anodo e a outra parte, que é o catodo ou a parte N, é o emissor. Da mesma forma, a gente pode fazer essa análise para o transistor PNP. Aqui, ó, na figura, a gente também tem, ó, base coletor, onde a base agora é no catodo e o coletor é no anodo, diferente do NPN, ó. E aqui, a outra parte, ó, N, que é o catodo, é a base, ó, e a parte P, que é o anodo, é o emissor. Então, isso nos reporta que há um circuito equivalente com diodos, né? Então, aqui eu tenho um comum, a base, né, no NPN. O que é comum? É o anodo. O anodo é comum. E as extremidades são formadas, as extremidades são formadas por catodos, coletor, emissor. Aqui no PNP, o que é comum? O catodo e as extremidades são formadas por anodo, né? Então, aqui no coletor você tem anodo e no emissor você tem anodo também. Então, é importante essas duas imagens, né? Essa imagem aqui principalmente, porque isso aqui vai ser o princípio para a gente poder fazer o teste do transistor, para fazer os testes do transistor no multímetro. No material, vocês têm sendo apresentado para vocês os testes sendo feitos em um multímetro analógico. Aqui a gente vai falar um pouquinho do teste sendo efetuado no multímetro digital. Então, como eles, na verdade, possuem, tanto o NPN quanto o PNP, possuem circuitos equivalentes a diodo, então a gente vai testar onde? A gente vai colocar a nossa chave seletora, como está sendo mostrada aí, no diodo. Para que isso? Para a gente, primeiramente, verificar quem são os terminais, né? Quem são os terminais do transistor? A gente sabe que a gente tem os três terminais, que é a base, coletor e emissor, mas nem sempre, né? Nem sempre a base ela vai ser o terminal central. Ela tem alguns transistores que a base ela pode ser uma das extremidades. E aí, quem vai ser o emissor? Quem vai ser o coletor? Então, tem duas formas da gente localizar, ou melhor, ter essas informações. Ou a gente usa o datasheet, que é a folha do fabricante, onde lá você tem essas informações, ó. Como vocês podem perceber que é o datasheet do modelo, né, BC547, aí ele aponta para você lá no encapsulamento, onde é que fica o emissor, onde é que fica a base, onde é que fica o coletor. Então, essas informações vocês podem encontrar no datasheet, né? Lembrando que a partir de agora, nos dispositivos semicondutores, que a gente viu de outro, é importante as informações que estão no datasheet. Mas aí, se você não tiver o datasheet, como é que você vai conseguir descobrir quem é a base, quem é o coletor emissor? Então, a primeira coisa é posicionar o multímetro na escala de diodo. Aí, aqui a gente tem essas situações, ó. Nessa primeira situação aqui, a gente colocou a ponta de prova positiva, né, no meio e a ponta negativa numa extremidade. Ele mostrou esse valor aqui, ó, 718. E aí eu fiz a mesma coisa, só que na outra extremidade, né? Desloquei a ponta negativa para outra extremidade. Ele marcou 720. Então, se houve, né, marcação, ou seja, apareceu no visor do multímetro valores, que seria um valor aí da queda de tensão, né, dessas extremidades, que é em torno de 0,7,
Então, se ele apresentou valor, então significa que a gente tem a base, a gente já localizou a base. Então, aqui nesse exemplo, a gente já consegue dizer que a base está no centro. Mas aí quem é o emissor e quem é o coletor? Visto que eles têm uma dopagem quase muito parecida. Só que a gente se lembra que o emissor ele é mais fortemente dopado que o coletor. Logo, por ele ser mais fortemente dopado, então ele vai ter o quê? Um valor maior. Então, a primeira situação a gente tem essa extremidade localizada aqui sendo o coletor e na segunda situação o emissor. Então aí a gente tem uma forma de localizar os terminais do transistor a partir do multímetro, tá certo? A outra coisa que a gente pode fazer é verificar teste de fuga nas junções, né? Tanto na junção base-emissor, base-coletor, quanto na junção coletor-emissor. Se a gente estiver fazendo o teste de fuga na junção base-emissor, base-coletor, né? Ela tem que apresentar o quê? Colocando a ponteira preta na base, o multímetro deverá apresentar apenas o número 1 no lado esquerdo da tela. Então, é como se tivesse um valor muito alto, né? Então, ele está apresentando aqui, ó, nas duas junções, né? Base coletor e base emissor, ele vai marcar essas informações que vocês estão vendo aqui. Se a gente estiver fazendo teste de fuga, né? Coletor emissor, né? Nos dois sentidos, percebo que está nos dois sentidos, ó, você trocou aqui a posição das pontas de prova, ele vai marcar 1. Então, o que todas essas informações nos reportam? Que esse componente eletrônico está bom. Então, é importante, né? A primeira coisa quando você pegar um transistor é efetuar a identificação, quem é base, quem é coletor e quem é emissor. Se eu não tiver o datasheet, que é a informação do fabricante para dizer para você quem são esses terminais, você vai buscar, né, o uso do multímetro. E aí tem que lembrar disso aqui, que você na verdade está trabalhando com circuitos equivalentes a diodo. Então, quando for colocar na escala para medir, colocar na escala de diodo para fazer essas medições, ok, turma? Então, isso aqui é para reforçar mais o conhecimento de vocês sobre a questão de testes, né, nesse componente eletrônico. Porque a gente está vendo desde diodo que é importante, antes de trabalhar com componente eletrônico, realizar teste nos mesmos, para ver se ele está em boas condições de uso, né? Caso contrário, você não vai poder usar um componente eletrônico que não esteja em boas condições, tá bom? E só para reforçar, lembrar que a gente usa o diodo, né, como circuitos equivalentes, por quê? Por conta da questão da estrutura, né, interna do nosso componente eletrônico transistor. Lembrar que internamente o NPN tem cristal N, cristal P e cristal N, e o PNP tem cristal P, cristal N e cristal P. Isso é importante, né, a gente lembrar para poder entender por que a gente está usando circuitos equivalentes a diodo para testar transistor. Tá bom, turma? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.